noite, irmãos e irmãs. Se você está feliz, diga amém. Então eu estou feliz junto com vocês, estou dizendo amém, concordando com vocês, amém? Eu quero hoje repartir uma palavra que Deus tem colocado no meu coração esses dias. E o tema, ele é bem simples, e eu estou pedindo a Deus que Ele nos dê entendimento nesta noite, ao meditarmos na sua palavra, que o Espírito Santo encontre repouso no meu e no seu coração, para ministrar a palavra de Deus na nossa vida essa noite, amém? Então, se você trouxe sua Bíblia, se você quer acompanhar no telão, fique à vontade. Nós vamos abrir no texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, vamos ler os versículos 1 a 11, depois nós vamos ler o versículo 16, no mesmo capítulo 10, e então passaremos para o capítulo 11, e leremos dos versos 17 a 30. Nós vamos ler esses textos agora, e eu quero falar um tema muito simples essa noite: discernindo o corpo e cuidando bem uns dos outros. Então, esse tema estará subordinado a esse texto que nós vamos ler agora. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, vamos ler a palavra, que diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no ar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, não como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Agora, o verso 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão no corpo de Cristo? Agora passaremos para o capítulo 11, a partir do verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, comeu o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim cada um coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Amém, povo de Deus? Amém. Nós estamos no ano de 2015 e nós estamos com um lema muito legal na nossa igreja. Nós elegemos este ano para ser o ano do cuidado. Nós temos aqui uma palavra que define muito bem o que é cuidado. E eu tenho uma definição que eu gosto sempre de pensar nela. E para mim, cuidado é você demonstrar interesse, proteção e auxílio efetivo, de fato, por alguém que pertence ao seu círculo de relacionamento mais íntimo, mais próximo de você. E colocando esta definição num conceito de igreja, seria equivalente a se dizer que cuidado é você amar os irmãos, dando a eles o melhor, com a sua melhor atitude. Então, esta para mim é uma definição de cuidado na nossa igreja no ano de 2015. O capítulo 10 de Coríntios, que nós acabamos de ler, ele traz para nós uma riqueza de detalhes, que serve de contexto, de lições, de sombra para a realidade do que a igreja vive hoje, no tempo em que nós estamos vivendo. Nós vamos olhar aqui alguns detalhes, eu pretendo reparti-los com vocês esta noite. E tudo que vamos falar dos detalhes do que aconteceu com Israel no deserto, será de lições para nós que vivemos hoje a igreja do Senhor Jesus. O capítulo 10, ele fala, Paulo está falando da trajetória da comunidade de Israel, que foi sacada, que foi salva da escravidão do Egito, sob a liderança de Moisés. E também fala todos os detalhes dos acontecimentos trágicos que aconteceram naquela jornada no deserto. E ele começa dizendo o seguinte: primeiro, eles foram batizados na liderança de Moisés. E a pergunta que nós fazemos agora é: como isso aconteceu? Muito simples. O que aconteceu foi o seguinte: Moisés, pela unção de Deus, pelo poder de Deus, liberou sobre o rei do Egito e a nação do Egito 10 pragas que foram poderosos milagres para a correção, para a disciplina do rei Faraó e a sua nação. 10 pragas que foram milagres poderosos, espetaculares. Mas ao mesmo tempo que aqueles milagres, aquelas pragas foram lançadas contra o Egito, serviu de correção para Faraó, também serviu para que a nação de Israel reconhecesse que sobre a vida de Moisés havia unção e poder. E por essa razão, por reconhecer dessa forma, eles se submeteram, reconhecendo a autoridade de Moisés. Por isso a Bíblia diz: foram batizados na liderança de Moisés. Segundo, nos informa o texto que eles foram batizados no Mar Vermelho. Como que isso aconteceu? Israel chegou junto ao Mar Vermelho, não tinha como passar, nem de barco, nem nadando. Então Moisés estendeu a vara sobre o mar,
e Cristo desceu sobre as águas do Mar Vermelho e fez um poderoso milagre. Ele abriu o Mar Vermelho em 2 montões de água, de um lado e do outro. E Israel passou no Mar Vermelho de pé enxuto. Foi um poderoso milagre. Eles foram batizados no Mar Vermelho. Que coisa espetacular, que coisa grandiosa, que coisa magnífica. Mas o texto continua informando que logo depois que eles saíram do Mar Vermelho, eles enfrentaram uma grande dificuldade no deserto, chamada temperatura, porque durante o dia o sol era tão causticante no deserto, os raios ultravioleta estavam torrando o crânio deles e a pele deles, porque a temperatura no deserto tem lugar que chega a 45 graus, com uma sensação térmica até de 50 graus. Então Cristo fez um grande milagre e se manifestou numa poderosa nuvem que estava filtrando os raios ultravioleta, e eles tiveram sombra e temperatura amenas que facilitava a sua jornada no deserto. Que coisa linda, que espetacular. Mas durante a noite, a exemplo das temperaturas de dia que foram lá em cima, à noite as temperaturas caem, chegando a 40 graus negativos e com uma sensação térmica de 50 graus negativos no deserto. É frio demais, não há organismo que resista. Então a Bíblia diz que Cristo se manifestou poderosamente no milagre, se transformando numa coluna de fogo que trazia temperaturas amenas e luz para a escuridão do deserto. Que coisa fantástica, que maravilha. Mas não parou aí os milagres, porque todo ser humano é limitado demais. Qualquer logística, qualquer caminhada, qualquer coisa que nós fazemos, nos locomovemos com o nosso organismo, isso gasta energias. E no deserto não tem água, então eles precisavam hidratar o corpo. Faltou água. Então a Bíblia diz que Cristo se manifestou milagrosamente, transformou-se em uma poderosa rocha que emanava, que liberava água potável com todos os sais e minerais para hidratar o corpo dos israelitas enquanto andavam no deserto. Que coisa fantástica. Mas nós sabemos que o nosso organismo não precisa só de água, ele precisa também de vitaminas, ele precisa de alimento. Principalmente para uma jornada. Se você está hidratado, mas você não tem alimento, as vitaminas, você está fraco e abatido e você não rende numa caminhada. Então vitaminas é fundamental. E a Bíblia diz que Cristo se manifestou num poderoso milagre, se transformando num pó chamado maná, que caiu no deserto, que continha todas as vitaminas necessárias para fortalecer os corpos dos israelitas no deserto. Aquele pó, um cheiro de baunilha, um gosto de baunilha. Eles faziam torta, faziam o que quisessem, comiam e eram abastecidos as suas energias com as vitaminas necessárias, porque Cristo se transformou no alimento deles. Quanto milagre! Que coisa linda! Conte comigo, 10 milagres no Egito, mais 6 milagres no deserto, 16 milagres da demonstração do poder de Deus sobre aquela nação. Mas agora nós chegamos no verso 5 do capítulo 10, e aí vem uma surpresa que eu quero repartir com vocês, porque eu também fiquei surpreso. No capítulo 10, no versículo 5, tem umas frases que me chamam a atenção. Olha só, no versículo 5 do capítulo 10 está escrito assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Diga comigo, Deus, apesar de fazer 16 milagres, mesmo assim, Deus não se agradou da maior parte deles. Mas o mais dramático não foi que Deus não se agradou deles, é que o texto diz assim: e os prostrou no deserto. E essa palavra prostrou eu gostei, porque ela é uma palavra leve. Mas se fôssemos colocar uma palavra que de fato representa o que Deus fez, com um peso maior, nós diríamos que Deus os matou no deserto. E se você quer ser mais forte ainda, diga: Deus os
eles vivenciando 16 milagres extraordinários, e mesmo assim, agiram de maneira que Deus não se agradou deles. E agora, nós chegamos no verso 11, porque eu estou correndo. E no verso 11, outra surpresa, porque no verso 11 diz que tudo que aconteceu com eles foram escritas como lição para mim e para você, que somos a comunidade de Cristo hoje, vivendo nos dias de hoje, nos últimos séculos que estamos vivendo. E a pergunta agora que nos cabe é, trazendo a nossa mensagem para a realidade de hoje, quais são os pecados que nós estamos cometendo, que não estamos agradando a Cristo? Se tudo que aconteceu com eles pode ou poderá estar acontecendo com nós, o que estamos fazendo que Cristo não está aprovando? O verso 11 diz: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os últimos dias. E eu fiz uma pergunta para entender o texto. E a pergunta foi o seguinte: o que eles fizeram que não agradou a Deus? Quais foram os pecados que eles cometeram no deserto, que nós não devemos cometer hoje? Quais foram os pecados que aborreceu a Deus lá no deserto? A mim me parece que as pessoas continuam sendo pessoas, tanto quanto os israelitas há 6.000 anos atrás. Mas Deus continua sendo Deus desde séculos e séculos. E então, quais foram os pecados que eles cometeram? Primeiro, a Bíblia diz que eles se encheram de cobiças no deserto. Que eles cobiçaram? Cobiçaram as mulheres dos outros povos enquanto estavam no deserto. Que mais eles cobiçaram que desagradou a Deus? Eles cobiçaram aquilo que deixaram para trás no Egito. Isso aborreceu profundamente a Deus, porque Deus nos estava acompanhando, como diz, que eles se alimentavam da pedra que lhes seguia. Deus estava acompanhando com milagres, 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 milagres. E mesmo assim eles cobiçavam aquilo que Deus disse que não era para cobiçar. Então hoje, equivale a dizer que nós podemos estar numa igreja cheia de fogo, mas nós podemos ter pessoas dentro dessa igreja que não estão agradando a Cristo. Outro pecado que eles cometeram o pecado da idolatria. E a maioria de nós, como cristãos, pensamos que idolatria é adorar outros deuses. Sim, eles cometeram esse pecado no deserto. Deus foi tão bom com eles, mas eles adoraram outros deuses. Mas o pior não foi isso, porque adorar outro Deus é o braço light da idolatria. A idolatria pesada mesmo é quando você se curva diante de qualquer circunstância ou de qualquer coisa imposta na sua vida por alguém que quebra o princípio de Deus na sua vida. Isso pode ser uma enfermidade. Isso pode ser uma coisa que outro impõe a você, que quebra os princípios de Deus, e você se curva, você se rende. Isto é idolatria profunda e pesada. Porque você não confiou na palavra de Deus, porque você não está de acordo com os princípios de Deus. Qualquer coisa que assuma o que é primordial de Deus na nossa vida como seus princípios, e nós nos curvamos a isso é idolatria. Outro pecado que eles cometeram, eles foram levianos. Como que eles foram levianos? Nós lemos aqui que eles beberam da água que era Cristo. Eles comeram do maná que era Cristo. E eles foram abastecidos com água, com os sais minerais necessários ao corpo. Sentiram-se bem com isso. Comeram o maná, abasteceram-se das vitaminas necessárias, ficaram fortinhos, ficaram animados, e em vez de adorarem a Deus, servirem a Deus, honrarem a Deus, eles foram fazer festas, bailões e se prostituírem com as energias que receberam do povo que era Cristo, e foram se prostituir. Isso é leviandade. É você receber de Deus, é você estar conectado com Deus, mas também conectado com o pecado e com o mundo.
Isso é ser leviano. E é o que mais que eles fizeram, mais um pecado. Eles praticaram o pecado que Deus aborrece, chamado teimosia. Deus os repreendeu muitas vezes. Tem um texto de número que Deus reclama deles, dizendo: eu adverti vocês 10 vezes e vocês não me escutaram. Eles eram teimosos demais. Deus falava para não fazer, eles faziam. Deus corrigia e eles faziam. Então eles eram teimosos. E por isso eles testaram a paciência de Deus, porque repetiram os mesmos erros muitas vezes. Outro pecado que eles cometeram chama-se murmuração. Aquele povo, aquela comunidade no deserto, reclamava de tudo e de todos. Eles não tinham nenhum critério, porque eles verbalizavam, eles exteriorizavam as suas insatisfações, as suas indignações, as suas ingratidões. Eles exteriorizavam a sua incredulidade. E eles não pararam um minuto para refletir, para examinar si mesmos e ver todos os milagres que Deus tinha feito por eles. Tudo que Deus fez estava fora da memória. Todas as benesses de Deus estavam fora dos seus corações, porque na boca deles exteriorizava só reclamação. Se você quer ser indigesto perante as pessoas e indigesto perante Deus, seja murmurador. Reclame de tudo e de todos. Não tem nada mais que Deus detesta do que os murmuradores. Deus tomou 3 atitudes fortes, severas, para corrigir aquele povo e alinhar aquela comunidade com a vontade dele, mas não aconteceu. Primeiro, a Bíblia deixa bem clara que Deus os advertiu através de mensagens claras, explícitas, diretas, objetivas. Deus reprovou as suas atitudes de maneira clara e objetiva através de Moisés advertindo-os, mas eles não ouviram. Deus passou para um nível mais forte de correção. Então a Bíblia diz que Deus mandou enfermidade sobre eles, e mesmo assim eles não se corrigiram. Deus os disciplinou com úlcera, com enfermidades, e mesmo assim eles não ouviram a Deus. E por último, Deus chegou no grau máximo de correção. A Bíblia diz que Deus os condenou e os matou no deserto. Tamanha era a teimosia daquele povo. Aí, é claro, nós precisamos pensar agora em nós, como igreja do Senhor Jesus. Como estamos vivendo? Como está o nosso relacionamento como igreja local, em relação à comunidade na qual estamos inseridos? Por exemplo, a igreja Shalom está inserida numa comunidade chamada Bairro Xaxim. E se você não sabe, as pessoas que não são da Shalom e que estão morando aqui nesse bairro estão filmando a Shalom. Eles estão olhando para nós. E eles estão vendo o nosso comportamento. E eles querem conferir se aquilo que nós estamos falando é condizente com aquilo que nós estamos vivendo. A igreja Shalom, como igreja local, está inserida numa comunidade chamada Cidade de Curitiba, que estão com as suas câmeras, inclusive com infravermelho, filmando a sua vida de dia e de noite. E eles passam ali na frente e falam: aqui se reúne a Shalom. Como é esse povo? Mas hoje nós vamos caminhar por 2 caminhos muito claros. Nós vamos dar uma olhada em como nós estamos sendo como igreja e como nós estamos sendo como indivíduo dentro da Shalom, igreja local. E então, eu costumo dizer que hoje nós temos 2 classes de pessoas que acreditam em Deus. Nós temos a primeira classe de pessoas, são aquelas pessoas que estiveram entre nós, entregaram suas vidas a Jesus, andaram conosco por algum tempo, mas elas saíram da igreja, não porque se decepcionaram com Deus, mas porque se decepcionaram com alguma coisa da igreja, ou até mesmo porque foram vencidas por Satanás.
fraqueza, talvez alguns motivos desses, e hoje eles estão fora da igreja. Nós os chamamos, nós os classificamos de os desviados, os que estão fora da comunhão. Eles não querem vir aqui, eles não gostam mais da igreja, sua experiência para eles não foi a melhor, e eles estão fora da igreja. Não estou falando para eles hoje, estou apenas citando essa classe de pessoas. Hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós teremos mais gente desviada do que gente dentro da igreja. Essa é a realidade. Agora, outra classe de pessoas, escute bem o que eu vou dizer agora. Preste atenção. A outra classe de pessoas são aqueles que não deram as costas para a nossa igreja. Eles não saíram da igreja, eles não estão desviados, eles estão dentro da igreja. Mas a presença deles dentro da igreja é muito mais uma afronta à própria pessoa do Senhor Jesus do que sinal de bênção entre nós. A presença dessas pessoas que não deixaram a nossa comunidade, que vivem entre nós, é muito mais uma expressão de disciplina, de correção, de castigo, do que sinal de bênção na nossa vida e na comunidade. E aí você fala, pastor, isso é muito forte. Querido, hoje eu não estou exortando ninguém. Eu estou sendo muito light. Essa pregação minha não tem um cunho exortativo, não. Ela é uma pregação para trazer entendimento para nós. Eu me incluo dentro dessa pregação, não é diferente. Assim como você, eu também, porque eu também sou um indivíduo dentro da comunidade. Então o que eu estou falando não é só para você, é para nós. E o que me chama a atenção, olhe para mim, é que esse texto que nós lemos, capítulo 10, capítulo 11, não foi escrito para aqueles que estão fora da igreja. Nós nem evocamos nada sobre eles, porque eles nem aqui estão. Nem é justo falar alguma coisa sobre eles. Porque eles não estão aqui para se defender. Mas esse texto foi escrito para aqueles que não viraram as costas para a comunidade, mas estão vivendo de maneira em pecado dentro da própria comunidade. Paulo disse, olha que frase. Paulo disse no capítulo 11, versículo 17: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. E aí eu me faço uma pergunta: como pode uma igreja se reunir num culto, em suas reuniões, as múltiplas reuniões que tem uma igreja, seja ela do que for, e essas reuniões, em vez de fazerem bem, fazem mais mal do que bem? A mim me parece que existem dois aspectos que eu quero analisar com vocês. Dois aspectos em que uma igreja local, quando se reúne, faz mais mal do que bem. O primeiro aspecto é o aspecto externo, que trata do testemunho da igreja perante o bairro, a comunidade, a cidade em que ela faz parte, em que ela está inserida. E quando essa igreja se reúne como igreja, faz mais mal para aquela comunidade que está filmando ela do que bem. A mim me parece que é quando esta igreja local, e aqui eu não estou dando nome de igreja, é qualquer igreja local, é quando esta igreja local se reúne, suas reuniões são animadas, há muito reteté, há muito fogo, há muito barulho, muito uso dos dons, muito show, muitas regras, pode isso, não pode aquilo, muitos costumes, se vista assim, se vista assado. Há muitas coisas dentro dessa igreja, mas essa igreja se reúne e os seus cultos não logra a simpatia de nenhum pecador que mora nas redondezas. Nenhum deles gostaria de participar dessa igreja, porque essa igreja não logra a simpatia dos pecadores que estão fora da igreja. Então, para mim, uma igreja nessas condições, a mim me parece que ela faz mais mal do que bem. Porque a Bíblia diz que a igreja é de Atos.
ela caía na simpatia das pessoas. Quando eles repartiam o pão, quando eles se reuniam nos templos, eles logravam a simpatia dos pecadores. O país de Angola, na África, abriu as suas portas para as igrejas evangélicas e houve uma migração em massa de igrejas evangélicas, muitas seitas evangélicas para Angola, do Brasil e do mundo. Mas o governo angolano começou a filmar a entrada e saída dessas seitas evangélicas. E esses dias andaram prendendo malas de dinheiro no aeroporto de Luanda. E a filmadora continuou filmando. E eles filmaram uma seita religiosa que marcou a vida de Jesus para 2015, uma seita evangélica, eu estou falando de evangélica, e o governo filmou essa igreja, e ele enviou agente secreto para dar uma olhada como funcionava a coisa lá dentro, e eles não gostaram do que viram. Então o governo angolano, isso faz uns 30 dias atrás, mais ou menos, não lembro agora exatamente a data, mandou um destacamento de soldados para ir lá dar uma correção naqueles irmãos lá, para ver o que estava acontecendo. E o que aconteceu foi que eles foram recebidos a bala dentro da igreja evangélica. E no confronto armado morreram 13 seguidores daquela igreja e 9 soldados do governo. A mim me parece que uma igreja dessa, tenha o culto que tiver, ela faz mais mal do que bem na sociedade em que ela está inserida. Quando esta igreja local se reúne todos os dias, mas é irrelevante perante a comunidade em que ela pertence, quando essa igreja local se reúne, mas é obsoleta, desnecessária e apática na sociedade em que ela está, quando essa igreja local se reúne e se torna inconveniente por se tornar um grupo impermeável de santos que não salva e que não ilumina ninguém ao seu redor, então essa igreja, na minha opinião, ela faz mais mal do que bem. Porque ela não cumpre o propósito de Deus, que é de salgar e levar luz aos pecadores que estão próximos dela. Esse tempo atrás, em uma igreja, em uma cidade, em que eu estava trabalhando, um pastor que dedicou a sua vida durante muito tempo àquela igreja, sua família, os presbíteros estavam descontentes com eles, os diáconos, a igreja estava descontente com ele, então as autoridades da igreja chamaram o pastor e fizeram uma reunião com ele. E naquela reunião eles foram cruéis com ele, pressionaram ele, judiaram dele naquela reunião. E no dado momento da reunião, aquele pastor começou a passar mal, porque o seu sistema nervoso se alterou. E ele teve um infarto fulminante e caiu morto no meio da reunião dos líderes da igreja. E até hoje naquela cidade, essa história é contada para escárnio dos pecadores que moram lá. A mim me parece que uma reunião dessa faz mais mal do que bem para a comunidade em que essa igreja está inserida. Eu contei aqui hoje de manhã, e vou ser bem rápido, de um pastor numa cidade que eu era pastor, que foi só uma. Só uma! Então vocês já estão sabendo de onde é, que lugar é esse. Então ele era pastor de uma igreja ultra santa. Ele era mega santo. Então eu passava por ele na rua e dizia: paz do Senhor, irmão. E ele dizia boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Porque ele dizia que eu era pastor de uma igreja que não ia para o céu. Porque as mulheres usavam calça comprida, porque as mulheres usavam brinco, era tudo filha do diabo. E um dia chegou o irmão na minha casa e falou assim: pastor, você sabe o que aconteceu com o pastor fulano de tal? Eu não vou dizer o nome dele. Eu falei: não. Ele saiu correndo da cidade. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Ele falou assim: ele estava batendo na mulher dele na sala. E a mulher dele correu e entrou no quarto para se proteger dele. Mas ela não conseguiu trancar a porta. Ele entrou e estava estrangulando ela. Ela já estava ficando roxa, estava morrendo. Quando as vizinhas escutaram toda aquela muvuca dentro da casa. E as vizinhas, porque os maridos estavam trabalhando, isso aconteceu na parte da manhã. Elas invadiram a casa, tiraram ele de cima dela. E ela ficou lá desmaiada. Quase morreu. E as gaúchas são de faca na boca. Chamaram as outras vizinhas
E aquela expressão gaúcha, vamos dar uma calaçada de pau nesse pastor. E ele aqui, ó, fugiu. E até hoje ele está prometido. Se aquele pastor botar os pés naquele bairro, vai apanhar das mulheres. A mim me parece que um testemunho desse faz mais mal do que bem à comunidade. Quando esta igreja local não se manifesta em nenhuma iniciativa de amor, de solidariedade, de generosidade com as necessidades da comunidade em que ela faz parte. E agora, ouça bem, quando esta igreja, como concessionária dos atributos poderosos de Deus na sua vida, não reparte esses atributos com as famílias necessitadas da sociedade. Quando essa igreja não é terapêutica, não cura casamentos, não cura pessoas e não faz nada, então esta igreja, mesmo como concessionária dos atributos de Deus na sociedade, ela faz mais mal do que bem. E até agora você fique tranquilo, porque está falando para a igreja no geral. Mas agora eu vou começar a falar de nós, dentro dessa comunidade local. Então, nessa perspectiva, eu penso que essa igreja tem duas alternativas. Quando ela é desse jeito, ela ou fecha as suas portas, ou ela busca um poderoso reavivamento de Deus, de amor e de missão e de cumprimento do dever na sociedade, de repartir amor e generosidade com as pessoas que a rodeiam. Ou ela fecha suas portas, ou ela entra no caminho da verdade de Deus, distribuindo o amor de Deus que está sendo derramado no coração de cada membro. Eu costumo dizer de brincadeira que uma igreja, dentro dessa perspectiva, na sociedade que ela está inserida, ela não influi, ela não contribui e ela só predigica. Mas agora nós vamos tratar do aspecto número 2, que é o aspecto interno, que é aquele que trata do relacionamento entre nós e a comunidade a qual pertencemos. Agora nós vamos olhar para o relacionamento e o comportamento de cada indivíduo que faz parte da igreja local. E eu penso que qualquer indivíduo que se reúne com essa igreja local faz mais mal do que bem quando acontece o seguinte. Primeiro, quando eu, como indivíduo, faço parte de um grupinho especial de amigos selecionados e fechados para os relacionamentos, que todo o corpo, toda a comunidade estão se esforçando, batalhando, fazendo todo o possível para manter a unidade do corpo de Cristo. Como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3, que diz assim: sejam humildes e amáveis, sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor que há entre vocês. Procurem sempre ser juntamente guiados pelo Espírito Santo, e assim vivam em paz uns com os outros. Então, se eu elejo uma egrégia, um grupinho de santos que não se relacionam com os outros, que estão tentando amar, perdoar e fazer todo o possível para manter a unidade do Espírito, e eu estou fechado no meu grupinho, não me relaciono com eles, eu faço mais mal do que bem dentro da igreja que eu estou. É quando o meu grupinho de relacionamento se torna uma panela com tampa. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém pode colocar tempero, ninguém pode se alimentar do que tem na panela. Panela com tampa, com o passar do tempo, estraga o que tem dentro, cria fungo, bactérias nocivas à saúde, apodrece e exala um odor insuportável e contamina todo o ambiente em que ela está inserida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que nós sonhamos aqui dentro da Shalom, é com panelinhas. Nós queremos 1000 panelinhas, queremos 2000 panelinhas, mas não queremos nenhuma panela com tampa. Cada célula nossa é uma panelinha, mas essa panelinha está sem tampa, para que as pessoas venham se alimentar do que tem nela. Venham provar do amor que está dentro do nosso coração, da nossa célula.
Você quer sentir o sabor do amor de Cristo? Vá na nossa célula, vá na nossa panelinha. Porque lá você é bem-vindo. Lá tem espaço para você. Lá tem espaço. Quando eu, como indivíduo, trato mal meus irmãos, desprezo, menosprezo, ignoro e rejeito a presença deles. Eu vou contar um fato aqui em um minuto. Eu estava em uma cidade, trabalhando lá, e fiquei sentado numa praça, vou dizer o nome da praça, Naro Pereira. Ninguém aqui conhece. E um irmão de uma outra igreja sentou do meu lado, no banco da praça, conhecido meu, amigo meu. E ele começou a falar mal do pastor, começou a falar mal da esposa do pastor, dos filhos do pastor, dos presbíteros da igreja que ele frequentava, dos irmãos da igreja, da convenção que a igreja dele fazia parte, e ele só falou mal. E chegou um dado momento que eu falei para ele, irmão, você não é da minha igreja, concorda comigo? Sim. Mas você é meu irmão em Cristo, concorda? Sim. Posso lhe dar 2 conselhos? Pode. Eu falei, o primeiro, irmão, eu quero lhe dar um conselho de que você deve entregar sua vida a Jesus e se converter. Grande verdade. Simplesmente assim, com amor e carinho. Pastor, mas o que é isso? Eu falei, rapaz, sabe por quê? Porque tudo isso que você me falou até agora, você está sendo um instrumento do diabo. O segundo conselho, para resumir, eu sugiro que você vaze dessa igreja, porque você está fazendo mais mal do que bem dentro dessa igreja. Você não tem como prosperar dentro dessa igreja, você é um instrumento de maldição dentro dessa igreja. Então vaza de lá, irmão, ou se converte. Quando eu, na comunidade, sou maldizente, falando mal dos meus irmãos, isso não pode acontecer. Às vezes eu tenho a impressão que tem irmão aqui que está jogando no time do diabo. Quer dizer, aqui na Shalom não tem pessoas assim, é claro, estou falando nas igrejas por aí. O cara não concorda com o pastor, não concorda com os pastores, não concorda com a visão, não concorda com nada. O que você concorda? Com as coisas do diabo? Eu já pergunto logo, irmão, você está jogando no nosso time ou está jogando no time do adversário? Você quer fazer gol aonde? Quando eu, como indivíduo, sou indiferente às necessidades dos meus irmãos, porque eu sou egoísta, eu sou muquiana, mão de vaca, pão duro e ganancioso, miserável. Eu vejo a necessidade dos irmãos, mas isso não mexe comigo. Paulo usa uma expressão aqui que eu quero rapidamente falar sobre ela. Ele disse, discernindo o corpo de Cristo para não cair em condenação. E a pergunta que eu faço é, como nós podemos discernir o corpo de Cristo? Discernir o corpo de Cristo, do Senhor Jesus, na verdade, significa você compreender o que é igreja e o que ela faz. No momento em que você conseguir discernir, separar o que é igreja e o que ela faz, você começa a discernir o corpo de Cristo. Você está começando a entrar no mover de Deus. Porque eu quero lhes dizer nesta noite que igreja não é o seu conjunto de serviços, isso não é igreja. Igreja não é o seu programa, igreja não é a sua rede de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes. Igreja não é isso. Igreja não é auditório, igreja não é evento, igreja não é ministérios, não é show, não é atividades. Igreja não é só ajuntamento de pessoas. Isso não é igreja. Agora olhe para mim, igreja tem tudo isso, mas não é isso. Igreja tem tudo isso, mas não é nada disso. Pastor, o que é igreja? Olhe para mim. Igreja é gente, é pessoas. É quando você olha para as pessoas e você tem disposição de entender as suas virtudes e também ter disposição de perdoar os seus defeitos, de entender as suas limitações. Aleluia. Isso é ser igreja. É quando você compreende isso. Alguém pode até mesmo estar todos os domingos na igreja,
e mostrar o seu belo sorriso maquiado. Pode cantar aqui na frente, pode ministrar nos encontros, pode pregar em conferência, não interessa. Ser igreja não tem a ver com o que você faz. Ser igreja tem a ver com aquilo que você é no corpo de Cristo. Ser igreja significa pertencer e não apenas participar. Paulo disse, outra expressão fantástica: examine-se o homem a si mesmo. E eu vejo às vezes as pessoas, esses tempos atrás, um irmão aqui da Shalom estava viajando e ele chegou numa cidade, viu uma construção e viu que era uma igreja. Então fazia dias que ele não ia nos cultos, ele estava trabalhando no interior do Paraná. Então ele foi lá e perguntou: aqui tem uma igreja, mas ele falou: e hoje é quinta-feira, tem culto à noite, e ainda é culto de ceia. Ele falou: glória a Deus. Foi para o hotel, chegou à noite, foi para o culto. Chegou no culto, estava no banco. Chegou na hora da ceia, a palavra, tudo bem, chegou na hora de servir a ceia. Ele me contou. Chegou na vez dele, passaram reto. Ele ficou tentando pegar e o camarada vazou. Com o pão, com o vinho. Aí, veio o diabo na igreja com a outra bandeira. E quando ele se aproximou, o cara virou para ele. E ele ficou tentando. Não conseguia. Aí o líder da igreja olhou para ele: você não pode tomar ceia aqui. Você não é da nossa igreja. Ele falou para mim indignado. Falou: pastor, eles não estão discernindo o corpo de Cristo. Resultado, saiu frustrado daquele culto, porque não pôde participar por causa do exterior, por causa da sua aparência, porque não era conhecido. Irmão, aqui. Então, queridos, quando a Bíblia diz que o homem deve examinar-se a si mesmo, tem uns que pensam que é você estar diante da mesa da ceia e lembrar: bom, há 3 dias atrás eu adulterei, então realmente eu pequei, eu acho que eu pequei. Ou então, eu roubei, o dinheiro ainda está quente aqui no bolso. Irmão, não está falando disso. Examinar-se a si mesmo. Sabe o que é um exame? Pergunte para a Miriam que ela vai lhe dizer. Exame? Exame significa algo muito simples. Examinar é você fazer uma investigação, uma observação cuidadosa, uma investigação, uma pesquisa minuciosa de algo que você não está muito claro dentro de você. Isso é examinar-se a si mesmo. Que tipo de exame nós temos que fazer quando vamos tomar a ceia do Senhor? Você deve se perguntar: estou respeitando meus irmãos? Estou desprezando meus irmãos? Estou cumprindo a minha função de amar os irmãos como a Bíblia recomenda? Defraudei alguém? Preciso pedir perdão para alguém? Preciso liberar perdão para alguém? Examinar-se a si mesmo é fazer uma investigação minuciosa na sua memória e na sua consciência das suas atitudes e comportamentos que nós temos com os nossos irmãos da igreja. É isso que você tem que fazer. Se alguém roubou a semana passada, não precisa fazer exame, você sabe que fez isso. Você tem que ver, é como você está tratando o corpo de Cristo que está convivendo com você. Não significa você procurar na sua vida atitudes para tomar a ceia. Porque se você tem uma atitude de dizer assim: eu não tenho nenhum pecado, portanto eu vou tomar a ceia hoje, estou limpo de qualquer pecado, então você é um santo e poderoso fariseu. Porque toda vez que eu me aproximo da mesa do Senhor, eu me sinto indigno, carente da misericórdia, do perdão, da graça e do amor de Deus. Eu não conheço ninguém na Bíblia que teve um encontro pessoal, que viu Jesus, que se encontrou com Jesus e se sentiu apto com a presença dele. Você lembra o que aconteceu com Pedro? Pedro, quando chegou e viu aquele milagre que Jesus fez e reconheceu que era Jesus, ele caiu de joelho e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Lembram de Manoá, quando teve certeza que era o anjo de Deus que apareceu? Ele disse para sua mulher: mulher, certamente nós vamos morrer, porque nós vimos a Deus.
Qual foi a reação de Isaías? Lá daquela grande visão, ele disse: Senhor, eis que eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Essa é a sensação de quem se aproxima de Deus. Examinar-se a si mesmo não é procurar as suas virtudes, mas é reconhecer honestamente as suas mazelas, os seus pecados, as suas falhas e as suas fraquezas e as suas transgressões diante da presença de Deus, e se humilhar diante de Deus, pedir perdão, se encorajar e participar da ceia, confiando na graça e na misericórdia e no perdão de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho 4 minutos. Aleluia. Então, quais são os pecados que nós cometemos na igreja e quando indivíduos dentro da comunidade? Primeiro, quando nós, como indivíduos, permanecemos na igreja, mas estamos enfermos e mortos, ou dormentes, ou dormindo. Quando que isso acontece? Quando você tem uma atitude dessa aqui: pastor, compartilhe uma necessidade da comunidade. Você fala: eu já dei o meu dízimo, a minha oferta, não tem nada a ver com isso. Você está morto. Você está dormente. Até porque a palavra aqueles que dormem é apenas um eufemismo, dizendo que é a pessoa que morreu. O sentido dessa palavra não é no sentido de que está vivo, que está dormindo somente. É um eufemismo ali. É morto. Você não sente nada. A necessidade da comunidade não mexe com você, não te sensibiliza, porque você está morto. É a típica atitude de quem está dormindo na comunidade. Tal família está passando por uma necessidade e você fala assim: eu não vou ajudar porque não é a minha família. Eu até nem gosto dessa família na igreja. Aliás, eu nem gosto de alguns membros que fizeram alguma coisa de errada comigo. Portanto, que se dane. E você fica torcendo para que o desfecho da necessidade seja o pior possível, porque eles plantaram, tem que colher. Isso não é a atitude de quem entende comunidade, quem discerne o corpo do Senhor. Eu me lembro de uma irmã, eu vou terminar aqui agora. Eu lembro de uma irmã, membro da nossa igreja, um dia me contou uma história que eu fiquei gêmeo, fiquei pálido. Porque aquele irmão, pastor amigo meu, tinha 70 ovelhas mais ou menos. Houve uma divisão na igreja dele. Ele tinha uma esposa e 2 filhas pequenas. E aquela irmã ganhava um bom salário, ela se gabava do salário que ganhava. E ela morava bem do lado da casa do pastor. Sobrou 10 pessoas andando com o pastor. Ela era uma delas. E sabe o que aconteceu? Aquela irmã ia na casa do pastor de manhã, 9 horas da manhã, e via que ele não tinha leite, não tinha pão para dar para as crianças. E ela falou para mim, rindo e debochando, falou: e eu não dava um centavo, porque eu queria ver se ele ia aguentar a prova. Eu falei: irmã, você nessa igreja faz mais mal do que bem, porque você desonra o anjo que Deus colocou sobre a sua vida para liderar a sua vida. E 3 anos depois ela chegou em mim e falou assim: pastor Lourenço, eu quero ser a tesoureira da Shalom. Eu falei assim: você é a única aqui dentro que não pode. Aí ela falou para mim assim: mas eu exijo uma resposta, uma explicação de por que eu não posso ser. Eu falei: então eu vou explicar. Não queria, você quer mesmo? Quero. Então eu vou lhe dizer: primeiro, faz 3 anos que você congrega aqui, nunca vi você levantar do banco e trazer R$1 para pôr na oferta. Eu falei outra coisa: você dizima metade do seu salário, você é infiel. Eu falei: mas a principal razão não é nenhuma dessas, é que você é muquirana, miserável, mão de vaca e mão dura. Então você não pode cuidar do tempo da igreja. Uma atitude dessa você faz mais mal do que bem. Vamos ficar em pé? Levante as suas mãos ao Senhor. Pai, nós te damos graça pelo teu amor, porque o teu amor está sendo derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Abençoa-nos como igreja, como comunidade, nos dá um coração, Senhor, que entende de comunidade, que entende do amor que o Senhor tem derramado no nosso coração. Eu quero abençoar todo o povo de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Você diz amém. Dê uma forte salva de palmas.